Você conhece essa frase? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Como vocês puderam ver aí no vídeo, duas personalidades pretas, ou como queira, negras, que lutaram pelos direitos civis legais. Eles foram representantes da causa dos direitos civis para todos, não para os pretos ou os negros, assim como você queira entender. Martin Luther King e Rosa Parks. Rosa Parks, você já ouviu falar dela, né? Em dezembro de 1955, ela foi presa porque se negou a ceder o seu lugar para um homem branco. E ela falou: quero ver quem é que vai me tirar daqui. Eu fico pensando o seguinte: antes de mais nada, de dar continuidade a esse vídeo, quero dizer para vocês que eu lutei e relutei para não entrar nesse tema, sobre a questão da morte de George Floyd. Eu fiz de tudo para não entrar nesse tema. Porém, assistindo alguns vídeos, vendo o que as pessoas estão fazendo, usando de oportunismo, eu não poderia me calar. Assim como disse o Dr. Martin Luther King, o que me preocupa não são os gritos dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então por isso eu resolvi sim fazer esse vídeo. Não para defender uma causa ou acusar a outra. Não, mas eu quero usar assim como a minha experiência de vida. Às vezes eu fico pensando sobre o nome que eu dei ao meu canal, Buras Experience. Como alguns de vocês sabem, eu sou um ex-menino de rua. Vivi muitas experiências nas ruas aí no Brasil. E no ano de 96, eu fui convidado, através da churrascaria Porcão de Ipanema, a vir trabalhar na churrascaria Porcão de Miami. Estou desde 1996 e hoje eu sou um cidadão americano. Então eu resolvi, sim, me manifestar diante dessa situação e passar algumas experiências para vocês. Peço a compreensão de vocês a assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado. Não venho neste vídeo querer persuadir a ninguém na questão dos termos que vou usar. Porém, tudo existe uma Bereshit. Bereshit podemos traduzir princípios ou Gênesis. Gostaria de pedir a você que me acompanhasse a esta leitura para podermos entender um pouco na área da antropologia, no comportamento do homem. Quando digo homem, no termo geral. Aprecie essa escritura. Pois bem, espero que você entenda que eu não venho aqui no termo de querer dar um sermão ou uma pregação, não. Mas na questão de nós podermos analisar um pouco do comportamento humano. Como vocês puderam ver aí, desde Gênesis, né, Bereshit, o princípio, 2:7, quando Deus formou o homem. E Gênesis também 4:6 e 4:7, quando Deus chama Caim para um diálogo. Só que Caim, ele abriu mão de dialogar com Deus. Agora vamos tentar entender um pouco, né? Vamos tentar compreender, analisar do porquê de certos comportamentos, de certos grupos. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem sem qualquer distinção de questão de cor,
raça, não. Ele fez o homem no melhor da sua plenitude. Como ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nessa criação, Deus depositou no homem alguns atributos. Quando digo homem, no modo geral. E se nós formos analisar um pouco o comportamento de Caim, Caim não tinha na época nenhum mau exemplo para que pudesse seguir. Mas devido à queda do homem e da mulher, ao consumir o fruto da árvore proibida, então entrou dentro do homem alguns preceitos ruins. Vamos lá, agora vamos tentar analisar um pouco o comportamento dessas pessoas, né, que estão se manifestando em atos de manifestação em apoio ao que aconteceu com George. Eu não vou repetir as imagens aqui, né, porque são muitas imagens, eu não vou ser repetitivo nas imagens. As pessoas estão saqueando, tacando fogo em lojas, em carros, agredindo pessoas. Existem pessoas que estão morrendo, até o próprio negro, o African American, o preto americano, está sendo agredido pelo próprio African American. Não somente pelo próprio African American, como também outras pessoas de cor branca. O que eu vejo nisso? Nós, seres humanos, nós somos dotados, no meu conceito, no meu raciocínio, de 2 DNAs. O DNA de Abel e o DNA de Caim. Lembra na escritura aí que eu passei, que está escrito: eis que o mal está diante de vós, convém a você dominá-lo. Aqui nos Estados Unidos, os African Americans, os pretos americanos, são mais preconceituosos e racistas do que propriamente outras raças. Vocês sabiam disso? Sim. Eu mesmo já tive muitas experiências com muitos African Americans, muitas experiências, vocês nem imaginam. Vou passar aqui uma que aconteceu para vocês verem o comportamento de alguns African Americans. Não são todos, mas alguns, sua maioria. Eu, quando me tornei cidadão americano, foi até mesmo na época que era o presidente Barack Obama. E no juramento, nós temos que jurar que faríamos de tudo para salvar a América e os americanos. Nós temos que jurar isso. E como algum de vocês sabe, eu sou motorista aqui em Miami. E eu sempre vou ao aeroporto, ao porto. Então, quando eu vejo alguma coisa de anormal, uma bolsa, uma mala, uma mochila, alguma coisa, eu procuro reportar às autoridades que estão ali naquele momento. E uma vez eu estava no aeroporto de Miami e vi malas e sacolas afastadas. E aí eu fui, perguntei a uma pessoa que estava mais próxima, ele falou assim: não, parece que é daquele senhor. Aí eu cheguei até o senhor e falei para ele: olha, não deixa suas coisas distante de você, porque senão você pode ter problema com a polícia, tal. Porque tu sabe, não pode deixar as coisas afastadas. Com toda gentileza, falei com ele. E ele simplesmente chega para mim e fala, não vou repetir o termo que ele usou, ele falou: F you, F the police. E fiquei sem jeito, aí ele veio para cima de mim, aí eu falei para ele: não, só tô tentando te ajudar, that's okay, don't worry. E aí ele veio para cima de mim e começou a buziar na minha cara, discutindo na minha cara, e eu fiquei numa posição, né, uma posição de precaução, de autodefesa. Qualquer coisa, se ele viesse e agredir, eu colocaria a mão e eu buscaria uma forma de me defender. Aí dei um passinho para trás e ele começou a falar, aí ele chegou, falou o seguinte: I punch your face. Eu soco a sua cara. Eu falei para ele: go ahead, vai em frente.
O que acontece com os African American? Ele usa muito a voz. Eles se alteram, então eles querem ganhar na voz alta. E eu já conheço, eu sou um ex-menino de rua. Nós usávamos essa tática também, quando morávamos na rua aí no Rio de Janeiro, nós usávamos essa tática de intimidação. E como eu não deixei me levar pela intimidação dele, então ele não cresceu tanto. Ficou no mesmo nível. E aí chegou um rapaz que cuida ali do estacionamento, do aeroporto, aqueles de camisa azul, tal, fiscaliza, dando multa às pessoas, tal. Aí chegou e veio perguntar o que tinha acontecido. Eu deixei e falei para ele, ó, pergunta a ele, porque aqui na América não é bom você ser o primeiro a falar, porque normalmente o primeiro a falar quer se justificar e quer buscar defesa para si próprio e altera tudo. Eu falei, não, pergunta a ele. Aí quando ele perguntou, depois ele veio a mim, eu expliquei para ele. Eu falei, simplesmente, falei para ele que a mala dele e as bolsas estavam distantes dele. Eu falei para ele não ficar distante, senão ele poderia ter problema, a polícia poderia pensar que tinha algum artefato e tal, você sabe. Aí o que o cara fez? O cara era branco e essa pessoa era um African-American. O cara simplesmente foi embora, se intimidou, porque com medo dele, né? O que acontece? As pessoas têm medo deles, então eles aproveitam disso. Só que eu não tenho medo deles. Eu encaro de igualdade. E por ser preto também, então é de igual. Então tem outras situações também que eu já passei, outras experiências, não vou alongar esse vídeo, né? Mas para resumir um pouquinho deste vídeo, ou melhor, para resumir o vídeo, eu penso o seguinte: nós temos esses dois comportamentos dentro de nós. Aí entra aquela frase de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá, para terminarmos. Então o ser humano ele tem essa tendência dentro de si de praticar o bem ou o mal. Cabe a nós escolhermos o que vamos praticar. E o que essas pessoas estão fazendo como forma de representar a morte do George, estão fazendo de forma totalmente errada. Totalmente errada. O mundo já vem de uma situação difícil. Não vou repetir o nome, porque não é bom, senão o YouTube não recomenda a visualização deste vídeo. Estamos passando por essa situação. E agora vem esta situação da morte do George e as pessoas tacando fogo em veículos, tacando fogo em delegacia, agredindo pessoas, roubando lojas. E daqui um pouco nós vamos ter a época de furacões. Como é que vai ficar? Será que elas não pensam, não raciocinam? Então, elas aproveitam algo que elas já têm dentro de si, tanto ato de bondade quanto de maldade, e acabam praticando. Elas querem uma justificativa para expor a sua maldade, quando na verdade não deveria ser assim. Eu, quando na minha época de criança e adolescência, eu tinha muito medo de trovão, de chuva. Era um desespero ao ponto de até me esconder debaixo da cama. De desespero. Só que eu passei a ter o conhecimento de algo. Que Deus, o Eterno, diz o seguinte: que jamais iria terminar o mundo em água. E ele deixou um sinal, que é o arco-íris. Infelizmente, o sinal do arco-íris foi distorcido por um certo grupo, que não vem ao caso aqui, né? Falar. Então, quando eu tive conhecimento de que Deus jamais terminaria o mundo em água, isso refrigerou a minha alma. Eu perdi o medo de trovão e de chuva. Eu já não tenho mais medo. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, vejo que essas pessoas estão seguindo por caminho errado, por caminho tortuoso, levado às suas próprias paixões. E olha, é muito perigoso
tudo isso que está acontecendo. Vai abrir-se um parêntese de que acontece muito aí no Brasil. Muito. Muitos cidadãos de bem não vão querer entrar na carreira policial com medo de represárias. E aqui se leva o veículo da polícia para casa. Muitos vão ter medo por causa de represária. E pode se alastrar, pode ser o começo da violência, a perda do controle da segurança pública. Anote bem. E eu vejo, na minha visão, no meu análise, por morar aqui, conhecer um pouco da história dos Estados Unidos, eu vejo algo que está se contrariando, que está acontecendo aqui, e as coisas boas estão indo para o Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão das coisas que se estão invertendo aqui nos Estados Unidos devido ao conhecimento da história desse país, tá bom? Eu sou Bira, do canal Bira's Experiência. Por favor, se puderem, deixar um like ou um dislike, uma mensagem também de incentivo, tá? Que isso muito ajuda, tá? Para incentivar a dar sequência a esse canal. E se puderem também compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Muito obrigado.